Quest Interativo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a importância do turismo como desenvolvimento econômico. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo Milene Moreira. Ela é especialista em desenvolvimento turístico e gestão pública. Milene, seja muito bem-vinda ao canal Quest Interativo. Para nós é motivo de muita alegria, de muita honra poder estar te recebendo. Eu já estava te aguardando há muito tempo aqui, demorou, mas aconteceu. Eu estava esperando a pandemia dar uma acalmada, na verdade, né? Muito obrigada. Como é bom te receber, de verdade. Eu estou muito feliz mesmo de poder estar te recebendo aqui, viu? Saiba que a recíproca é verdadeira. Eu sei sim. Eu estou honrada. Eu sei sim. Milene, conta pra gente um pouquinho sobre você, qual a sua formação, onde você trabalhou, conta um pouquinho pra gente. Bom, a minha trajetória profissional, ela acadêmica, né? Porque antes da acadêmica eu já tenho uma história profissional. Mas a acadêmica, ela começou em 2005. Eu comecei na formação cultural, onde eu me formei em artes plásticas e fui me especializando na questão histórica, patrimonial, fui estudar arqueologia, né? Me especializei em projetos, gestão pública, MBA em turismo, governança turística e assim vai, né? Não paro de estudar, é uma coisa que eu gosto muito, não posso. Eu tenho como meta concluir pelo menos um grande curso no ano, e pequenos cursos ao longo do ano, pelo menos 3, tá? É uma meta pessoal minha, né? E eu moro aqui na região, trabalho com turismo e gestão pública. O meu foco principal é o planejamento, né? Em gestão pública é colaborar com os espaços de gestão pública nessa reflexão do que é um turismo, o que isso pode acarretar economicamente, culturalmente para o seu município, ajudar o município a identificar os seus paradigmas, construir novas pontes, né? Alternativas, principalmente porque as cidades são muito pequenas e nós esperamos trazer esperança através desse planejamento, desde aquele produtor rural, o artesão, pessoas que existem potenciais turísticos diversos, a entender que aquilo pode sim ajudar na economia local e não precisar sair da sua cidade para procurar emprego. É um pouquinho do trabalho que eu desenvolvo. Na verdade, você faz um trabalho aí de auxiliar também em novas oportunidades. Trabalho o empreendedorismo, o despertar, o resgate de memória, né? Muitas vezes as pessoas não sabem o tesouro que ela tem dentro de casa, através de uma receitinha simples, uma geleinha. E tudo aquilo vai fazer toda a diferença do seu legado econômico e cultural. Eu não deixo de citar o cultural. E aí o turismo atrelado junto, o turismo criativo. Exatamente. Milene, pra gente falar de turismo, nós temos que primeiro falar do turista, você concorda comigo? Sim. Então conta pra gente, no seu ponto de vista, quem é considerado um turista? Nós temos vários tipos de turista. Nós temos o turista que vai para uma região e ele fica ali hospedado durante 5 dias, um mês, pode acontecer. Mas nós temos também turistas regionais, né? Aquele turista que sai de uma cidade próxima, né, e visita um determinado ponto turístico na sua região, né? Um turista no estado de São Paulo nós temos muito turista bate-volta que fala na Baixada Santista, né? Desce a serra no final de semana e volta no domingo. É um turista. Então, resumindo, o turista é aquela pessoa que não reside naquele espaço, naquela comunidade, e ele vai até lá consumir desde um prato, né, gastronômico, desde a compra de um artesanato, desde a utilização de um equipamento turístico, e um evento, uma feira. O turista, ele leva dinheiro de fora para dentro, então isso que aquece, né? A economia que a pessoa traz financeiramente para aquele espaço. Então isso ajuda nos processos. E o turista, acabei falando um pouco mais, mas o turista são vários aspectos. Nós temos aquele turista que é mais sistêmico, que vai viver aquele roteiro com mais exatidão, com mais dias, mais espaço, mas nós também temos aquele turista regional que faz uma visita, vai e volta. Ok. Milene, conta pra gente aí, ou exemplifica pra gente, quais são os tipos de turismo que existem? São vários.
eu não vou conseguir citar todos. Nós temos, eu vou citar alguns exemplos, nós temos turismo religioso, turismo gastronômico, turismo de negócios, turismo de saúde, o ecoturismo, turismo de pesca, turismo de eventos e assim por diante, turismo de esporte, mas muita coisa mesmo. Eu não vou lembrar agora exatamente todos, porque eu corro o risco de pecar e deixar algum de fora. É isso mesmo. Milene, conta pra gente o que o governo tem feito para incentivar o turismo. Bom, o governo federal, vou começar pela esfera federal. O governo federal, ele vem trabalhando fortemente com esse desenvolvimento turístico e existe inclusive um programa de regionalização do turismo que incentiva as instâncias de governança, a instituição das IGRs, para que os municípios e as regiões comecem a trabalhar esse desenvolvimento. Então nós temos esse programa consolidado que está crescendo cada vez mais, incentivando. Na esfera estadual, nós temos o nosso estado que tem uma política pública exclusiva. Nós somos 645 municípios no estado de São Paulo. Desses 145 municípios, 140 são MIT, municípios de interesse turístico, e 70 municípios são instâncias turísticas. O que isso muda? O município que determinou que ele seria MIT, município de interesse turístico, ele teve que cumprir a lição de casa, que aos olhos muitas vezes da sociedade é algo invisível. O que seria essa lição de casa? Ele precisa ter o seu plano diretor de turismo, ele precisa inventariar os seus espaços, ele precisa fazer uma logística com o trade, a capacitação, a sinalização e todos os processos. E o município precisa respirar turismo. Ou seja, todos os setores. Não adianta falar, o meu município é turístico e a educação, por exemplo, não ter na sua base curricular o turismo desde a primeira infância. Não adianta o hospital da cidade, a cidade falar, eu sou turística, e o hospital da cidade não está preparado com pronto atendimento, porque o turista passa mal. Uma gestante pode entrar em trabalho de parto e tantas outras coisas podem acontecer, desde uma intoxicação alimentar até uma picada de cobra e tantas outras coisas que acontecem. Nós precisamos estar preparados. E aí vai, saneamento básico, estrutura. Então o município precisa estar preparado para isso. O município recebe uma verba do Estado de São Paulo, que é uma política exclusiva. Essa verba está na casa de 650 mil ao município que atinge essa lição de casa. Por ano? Né? Esse valor é por ano. Só que não é simplesmente ter consolidado o MIT, oba, nós temos 650 mil, vamos fazer o que quisermos. Não, tem que seguir o plano diretor de turismo. Então, no plano diretor de turismo existem os eixos a serem trabalhados. Esses eixos, prioritariamente, foram construídos com o Conselho Municipal de Turismo. Então, vou citar exemplos. Existe a necessidade de asfaltamento de uma estrada para uma propriedade rural, porque ali alaga, tem diversos problemas. Pode-se fazer com o dinheiro do MIT? Pode, mas está no plano diretor de turismo? Foi planejado? Foi estudado isso antes? Foi, então tá ok. Nós gostaríamos de pavimentar uma praça, mudar o seu conceito, construir uma ciclovia? Pode? Pode. Está no plano diretor de turismo? Está. Perfeito. E assim vai. Então você pode, desde melhorar a fachada de um hospital dentro de uma cidade, você pode ajudar na sinalização de trânsito, sinalizações turísticas que envolvem a parte de sinalização. Você pode ajudar na questão ambiental, você pode ajudar em diversos conceitos, se estiver no plano diretor. Então, por isso que todos os secretários municipais, todas as pastas, precisam comunicar com o turismo. Porque a cidade que diz, sou município de interesse turístico, o Estado entende que a cidade está trabalhando o turismo, tudo ali está vivendo o turismo. E aí eu deixo uma reflexão, a cidade que é boa para o turista, ela é melhor ainda para o município. Então, quando a cidade ela está bonita, limpa, organizada, quem mora naquela cidade vai sentir muito mais prazer em morar naquela cidade. Então, existe essa necessidade de todos trabalharem juntos. Não adianta só o secretário de turismo. O prefeito também tem que se apropriar dessa questão e atuar junto com os secretários. Vamos trabalhar o turismo e assim vai.
Então, para se fazer qualquer coisa de bem para o turismo, tem que ter um planejamento. O planejamento é tudo. Não só o planejamento, como os inventários, não só como as pesquisas, não só como as capacitações, as orientações. Tudo, existe todo um preparo. E sempre, não é uma coisa pontual, fez e acabou. Todo ano tem que ter pesquisa, todo ano tem que ter inventariado, todo ano tem que ter os diagnósticos, porque a demanda muda, o fluxo muda. E assim vai. Milene, conta pra gente agora qual a importância do Conselho de Turismo como todo, é isso? O Conselho de Turismo, ele é totalmente importante. Uma cidade que consegue instituir um Conselho de Turismo atuante e ele se apropria da sua força, a cidade deslancha no turismo. O turismo municipal, partindo para a esfera regional, quando você pega um conselho, ele tem que estar instituído pela iniciativa privada, pelo poder público e a sociedade civil. O ideal, quando você percebe esse desenvolvimento, que a diretoria desse conselho seja composta pela iniciativa privada e sociedade civil, nunca pelo poder público. Porque quando a diretoria é composta pelo poder público, pode acontecer de favorecimentos da gestão. E, na verdade, nós não podemos deixar isso acontecer, porque o turismo é um legado que fica para gerações e gerações. Então, nós temos que sempre buscar esse desenvolvimento. A própria MTUR, ela sugere, né, a força desse Conselho Municipal. O Conselho Municipal, vou citar um exemplo, Amparo, no interior de São Paulo. O Conselho Municipal da cidade de Amparo é tão forte, tão atuante, que são eles que determinam quem será o seu secretário de turismo. Isso é muito legal. Porque existe uma preocupação, não por maldade, a gente respeita, a gente sabe que tem muito prefeito que realmente se interessa, mas não entende. Tem interesse, mas não entende. E aí, existe a necessidade de um olhar técnico no desenvolvimento. Então, se não tem um olhar técnico, não flui. E não significa, muitas vezes, que a pessoa é técnica na área, que ela vai fazer sozinha. Porque, gente, ninguém faz turismo sozinho. Não. Ninguém. Não existe esse negócio de falar eu. Não, turismo é coletivo, turismo é conexão, turismo é trabalhar em equipe. Ninguém faz turismo sozinho. Eu acho que essa é a frase que fecha. Exatamente. E eu vejo muito isso, como nós temos uma agência de eventos, a gente vê muito isso, Milene. Nós somos muito assediados aí pelos conselhos de turismo da onde eles ficam captando eventos. Então isso é bem forte, porque eles querem que realmente traga aí o desenvolvimento e levando o turista para a cidade. Eu acho que é um tipo de um coração que pulsa ali tudo e a economia gira, porque o turismo é isso. O turismo, você acha que o turismo ele representa a economia de um município, de um estado e de um país? Olha, antes de eu responder essa pergunta, eu preciso retomar um ponto. Sim. Só falando uma questão do conselho. O Conselho de Turismo, ele já por informação do próprio Ministério do Turismo, já partindo do Estado, ele delibera. Ele não é um conselho consultivo. O que isso muda? Quando o conselho delibera, ele que delibera o que vai ser desenvolvido dentro daquele município. Por isso que vem a importância de não ser cartas marcadas no conselho. Existe a necessidade da pessoa o empresário que trabalha com trade turístico, da pessoa que desenvolve, o empresário, o microempreendedor, o guia, a agência de turismo, participar ali do Conselho de Turismo, porque ele sabe exatamente do que realmente precisa. Ele tem o olhar do turista, porque ele está na ponta, ele está recebendo o turista ali no final de semana, durante a semana, ele sabe das necessidades. As pesquisas dele. Exatamente. Por esse motivo, o Conselho de Turismo, por lei, ele delibera. E por isso que eu deixo aqui uma reflexão. Não permitam, em momento nenhum, se você é conselheiro de turismo, você participar de um conselho de faz de conta. Não. O Conselho de Turismo, ele tem que ser um conselho atuante, mas precisa ter principalmente pessoas que estão interessadas nesse desenvolvimento. Pensar no todo. Pensar no todo. Eu vou citar aqui um exemplo. Tem uma amiga chamada Alessandra Lontra, da Paraíba, interlocutora do governo federal, lá na Paraíba.
ela cita nos 200 municípios que ela administra no turismo. Todas as vezes que ela vai realizar reuniões, seja com o prefeito, seja com secretários, com a iniciativa privada e tudo mais, ela fala. Deixe do lado de fora da reunião, pendura lá no cabide as capas da vaidade. Porque se não esquecer a vaidade e o ego, o turismo não acontece. Ele até caminha até certo ponto, mas chega uma hora que barra. Não existe isso. Tem que trabalhar pensando no coletivo, ajudando o pequeno a brilhar. E na hora que o pequeno brilhar, ajuda o outro e assim indo. E é assim que constrói. Exatamente. É a união. Não adianta falar que é a união. A cultura e o turismo tem que também estar atrelada. E assim como você disse, todos os setores, todas as pastas têm que estar atreladas ao turismo. É isso mesmo. Milene, conta pra gente, que é a pergunta, na verdade, que é a pergunta-chave da nossa entrevista. Qual a importância do turismo para o desenvolvimento econômico de um município, de uma região ou de um estado? Total. Eu vou citar uma mestre, a Adriana Mariana Aldigre. Ela é pesquisadora e professora da USP e presidente da FEComércio de São Paulo. Ela afirma e comprova. São 571 atividades impactadas, diretamente. Você consegue entender isso? O poder que é o turismo? Então, às vezes, as pessoas confundem. As pessoas acham que o turista é só aquela pessoa que fez a mala de viagem e foi para um determinado local. E não é isso. Nós podemos perceber aquela senhora que produz o alface e leva ali para o restaurante e o turista regional, que é o que está mais próximo, vai e almoça naquele restaurante. A pessoa serviu o alface, ela está impactada, entendeu? O produtor de café, ela está impactada, entendeu? E assim por diante, são 571 atividades ligadas, então é um impacto muito grande. A economia, ela tem um fator assim predominante nisso, tanto é que o próprio Ministério do Turismo trabalha com várias portarias do Ministério da Economia em conjunto com o Ministério do Turismo, porque o turismo, ele é vertente econômica. Feliz do município que entende que o turismo é desenvolvimento econômico. Tem que estar atrelado, logicamente, a cultura, a educação, saneamento básico, a educação ambiental. Não tem como fugir. Mas quando o gestor ele entende que o turismo é desenvolvimento econômico, o negócio vai embora. Só todo mundo tem a ganhar. Só ganhar. O turista tem a ganhar, que vem conhece as belezas, as maravilhas, e também quem está dentro do próprio município, que também aí vai gerar o seu investimento, o capital de giro, e fazer com que ele só prospere. Porque na verdade é isso, uma cidade também que recebe bem um turista, ela tem somente a prosperar. É isso, Milene? Exatamente. Mas conta pra gente, Milene, todo lugar é turístico? Todo lugar é turístico. É mesmo? Por incrível que pareça. Conta pra nós. Não existe lugar que não seja turístico. Às vezes você pode pensar assim, mas aquela cidade só tem uma rua. Podemos criar um planejamento, um estudo, todo um preparo para torná-la turística justamente porque ela tem só uma rua. Tudo é turístico. O que precisa ser feito é um estudo, ter um preparo, um planejamento, né? Oferecer uma estrutura básica, né, para o turista. Né? Nós temos que cuidar de diversas vertentes. Né? Não adianta simplesmente falar, aqui é turístico. Não, eu tenho que ter uma estrutura, né, básica. E a partir desse momento que oferta essa estrutura básica, questão de segurança, higiene, saúde, tantas outras coisas mais, aí sim pode-se trabalhar o turismo, mas tem que ter um planejamento. Sem planejamento não existe turismo. Aí se torna um turismo, como que eu posso dizer, irresponsável. Né? E nós não estamos mais... Não dá mais tempo para isso. Nós estamos vivendo numa era onde as pessoas estão preocupadas com o meio ambiente, as pessoas estão preocupadas com o coletivo. Isso é uma tendência e eu fico muito feliz. Mas nós não podemos incentivar ações que colaborem com o turismo irresponsável. Então, nós vamos trabalhar com um guia, peça o cadastro dele. Nós vamos trabalhar com uma empresa, você é cadastrado no Ministério do Turismo, vamos fazer um rapel. Quais são as suas credibilidades, as suas certificações, suas experiências, que você é um profissional qualificado. E
e assim por diante. Então, exija isso, cada vez mais exija qualificação, qualidade, porque o turista quer qualidade. Não existe mais espaço para achismo, pessoas amadoras, não existe. Quer trabalhar turismo? Vamos trabalhar turismo, mas vamos estudar e nos capacitar para fazer um turismo responsável. Ainda falando do turista, vamos falar um pouco do turista, né? O que você acha que o turista mais procura? Você acha que ele está muito exigente ou você acha que é um turista, vai lá, tanto faz? Porque ele tem um impacto diretamente num polo turístico. Porque ele pode entrar ali e sair de lá gostando, porque um turista chama turista. É igual a gente costuma falar, né? Quem gera ovelha é ovelha, né? E também eu acredito que quem gera o turista é outro turista. Então conta pra gente, como que é o perfil do turista hoje? O turista hoje, ele é um turista cada vez mais consciente, tá, dos seus direitos e deveres, e ele tem a necessidade de viver as experiências, né? Ele é um turista que ele não é um turista mais frio, tá? Como nós tínhamos em versões anos anteriores. Eu até cito o exemplo da fala de uma amiga, o turista japonês, né, com todo respeito aos orientais, é só um exemplo. Antigamente nós observávamos no turismo aquele turista que seguia ali com o seu guia só fotografando os espaços. Muitas vezes ele não ia até o lugar, ele não tinha aquela vivência, não tinha aquele acolhimento. E hoje não. O turista, ele quer estar perto, ele quer saber como que você fez esse bolo, como que é a receita, qual o aquecimento do forno. É receita de vó, é tradicional, ele quer saber a fruta que você colocou nesse bolo, você colheu no teu quintal, e assim vai. O turista ele quer experiência, ele quer levar lembranças, ele quer se apropriar daquilo que ele viveu e levar aquilo. Então, vários conceitos hoje, por exemplo, as essências, as fragrâncias, tudo isso o turista leva com ele. E o turista, ele cada vez mais observa seus espaços estão limpos, seus espaços estão sinalizados, seus espaços estão preparados. O atendimento é prioritário. Não adianta você ter um produto turístico top Blaster Plus, lindíssimo, numa colina, numa fazenda histórica, mas o turista chega, ele se sente frio, ele não é acolhido, ele não se sente abraçado por aquela situação. Então, se perde. É diferente dos lugares que você vai, muitas vezes o lugar está caminhando para ter uma estrutura ainda melhor, ainda mais qualificada, mas você percebe ali aquele acolhimento e aquilo marca, né? A pessoa que muitas vezes ainda não tem aquela xícara lindíssima para ofertar para o seu turista no café, mas ele oferece uma xícara simples, até com um arranhão, mas aí ele vem e conta um caos. Ele vem e demonstra aquela alegria, aquela satisfação. O volte sempre. Você quer conhecer a história do meu café? Sabe como que eu comecei a plantar? Isso são exemplos. Aí o turista sai encantado, Verdade. entendeu? Ele sai, ele tomou um café, mas ele conheceu a história. E assim vai, são exemplos. Pode ser com Mexe queijo, com as emoções. pode ser com a cachaça, pode ser com perfume, pode ser com doce, e assim vai. Mexe com as emoções, essa é a verdade mesmo. Porque isso, quando o turista vem, ele traz os filhos, né? Ele quer passar isso para os filhos também. Aquela coisa de cidade grande, quando você chega no interior, você quer isso aí. Você quer saber como que você fez o café, quando colheu. Porque não é você ir na prateleira do supermercado, pegar o café, tomar o café e tomar o café. Mas sim, como que é tudo isso. Posso citar um exemplo? Sim. Nós temos um município no estado da Paraíba chamado Areias. Vai ficar aí uma dica para quem se interessar e pesquisar. Areias, ela cresceu nesse desenvolvimento turístico justamente porque a Luciana Balbino, que é a percussora de tudo isso lá, ela não se conformava do jovem e do cidadão, saía de lá e eu quero ir para a cidade grande, eu vou embora. E aí ela começou a pensar o que nós podemos fazer aqui para criar um desenvolvimento econômico através do turismo e da cultura local.
E não vou me estender muito, vai ficar a dica aí para vocês procurarem, Luciana Balbino, Areias, Paraíba. E lá eles desenvolvem uma trilha musical, aonde nós temos a Regiane, que é uma cantora que toca também vários instrumentos, e eles fazem uma trilha que no meio da trilha tem um piquenique, que já é acordado, já é comprado, já é acertado tudo com o turista previamente para saber exatamente qual o tipo de produto que ele quer, se tem alergia, se não tem, e todas as outras coisas. E lá ela canta, ela faz uma serenata no meio da mata e as pessoas choram, as pessoas se comovem, as pessoas começam a se emocionar e falam assim: por que eu não trouxe meu filho? Por que eu não trouxe meu esposo? Por quê? Pega as emoções, né? Então o turismo hoje, mais do que nunca, o turismo é emoção, o turismo é vivência, o turismo é você poder olhar no olho da pessoa que está te recebendo e você sentir que você é próximo dela, mesmo você nunca ter visto ela antes. Porque as pessoas querem se desligar de celular, desligar de trabalho. Então quando o turista ele sai, ele realmente precisa se desligar. O acolhimento. O acolhimento. Eu acho que as pessoas, a tecnologia é muito boa, mas deixou a gente também bem frio. E quando também tudo que ela precisa é da emoção, de um abraço, de uma boa conversa. Uma boa conversa é ideal, é isso mesmo. Marca, né? Exatamente. Milene, falando ainda sobre economia e turismo, como a gente pode incentivar a população local a estar sendo inserida dentro do turismo para gerar aí uma economia local? Bom, um dos primeiros passos é você identificar dentro da sua comunidade local, e depois você vai expandindo isso regionalmente, os seus valores culturais do seu município. Desde a senhora que faz um bolo tradicional, uma geleia, um molho, o artesanato e tantos outros conceitos. Por isso que a cultura ela anda ali coladinha com o turismo. Tá? Não tem como, por exemplo, um turista visitar um município e, na minha concepção, isso não é possível ser admitido. Você não tem o artesanato local. Né? Desde a senhora que faz uma pintura num pano de prato, ela faz um crochê, ela pinta um quadro, artesão em geral, todos os tipos de artesanato e produtos artesanais também, né? Nós temos que incentivar. E aí vem o processo da economia criativa, que é uma tendência, principalmente dos países europeus, e isso chegou no Brasil, principalmente agora depois da pandemia. Mas eu posso citar no Brasil um estado que trabalha bastante economia criativa, Goiás, né? E Curitiba. Curitiba trabalha bastante processo criativo. O que seria esse processo criativo através da economia? É você valorizar aquela senhora que pega o capim e faz a vassoura lá, aquela vassourinha que a gente conhece como a vassoura de bruxa, e incentivar isso e fazer uma capacitação, uma tratativa, para que ela entenda alguns parâmetros de deixar o produto dela um pouco mais apresentável, alguma adequação maior, levar ela para o Sebrae. O Sebrae é um parceiro nacional que gratuitamente oferece capacitações para todo mundo, trabalhar o microempreendedorismo, o empreendedorismo local, e em parceria com a gestão pública e iniciativa privada, junto com as outras partes, incentivar isso. E eu garanto isso, eu falo assim, sem medo de errar. Todo município existem tesouros a serem descobertos. Eu trabalhei em um município que, por questão de ética, eu prefiro não citar, porque eu acho mais ético. Mas as pessoas falavam assim: menina, você está garimpando o município, você está descobrindo coisas que o cidadão dessa cidade não sabia. Mas aí que é legal, é o turismo. É você descobrir aquela senhorinha que gosta de contar causos e você levar ela para um produto turístico da sua cidade, um espaço, e que ela possa ficar ali do lado de uma pessoa que está tocando uma música, fazendo uma serenata, e ela possa contribuir através da economia criativa, contando as histórias dela, dos antepassados, da região. O turista quer isso.
turista quer essa vivência. O turista ele quer ir numa colheita de milho, ele quer colher o milho, ele quer fazer a pamonha dele, ele quer levar aquela vivência. Eu estou dando exemplo do milho, mas pode ser com a uva, pode ser com o abacaxi, com a mandioca e assim por diante. Então, você precisa valorizar primeiro o seu quintal. Existe uma coisa que eu observo. As pessoas costumam muito falar, a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Muitas vezes, o munícipe, ele começa a valorizar, ter aquele olhar de rentabilidade econômica. Ele sabe que aquilo é uma tradição de família, é uma tradição cultural da cidade, ótimo. Mas ele começa a enxergar que aquilo tem um atrativo de desenvolvimento econômico quando ele começa a perceber o município do lado fazendo, ou um exemplo que se tornou um case de sucesso no Brasil, no estado. A pessoa começa a parar para prestar atenção. Vou dar um exemplo. Há uns anos atrás, nós começamos a perceber uma tendência do bolo de vó ficar famoso. Aquele bolo sem confeitaria. Aquele bolo tradicional. Bolo de fubá. O bolo de fubá, o bolo de laranja, o bolo de coco. Aquele bolo simples. E começou uma tendência, uns anos atrás, pessoas em São Paulo começaram a empreender e entregar o bolo de presente. O bolo vinha com uma embalagem diferente, às vezes com uma calda de laranja, coisa simples, nada de ser confeitado. E isso virou uma tendência e cada vez mais isso está mais forte. Vocês podem observar que geralmente você vai num café hoje em pontos renomados, tá? Não é simplesmente pensando, gente, o simples é o chique. O simples que é o glamour. É o simples limpo, é o simples organizado, é o simples que tem um bom atendimento. O menos é mais. O menos é mais, falou tudo. É o simples que você vai utilizar o banheiro, tá limpo, tem uma boa estrutura, você tem um acolhimento. Mas é o simples que te acolhe. Então aquela pessoa que te serve um chá, num espaço que você vai ali só para tomar um chá e tem um bolinho de laranja simples, mas você tem tudo isso, todo esse contexto junto, o acolhimento, a limpeza, o preparo, você volta. E traz outras pessoas. Você traz outra. E uma outra coisa que ajuda no desenvolvimento turístico de uma cidade, de uma região. Vou dar um exemplo. Eu sou uma produtora de uva e aí em um determinado tempo da minha colheita eu faço um acordo com guias e nós vamos levar turistas ali para ajudar a colher a uva. Então aí o turista vai, colhe a uva dele, pega a uva do pé, entende como que funciona aquela cultura, aquele processo, tudo mais. E aí no término daquela visita, aquele turista, aquela pessoa que veio de fora, você pensando na região, no desenvolvimento, você tem a oportunidade de mostrar roteiros dentro do seu perfil. Então você está em Botucatu, que tem um exemplo de um lugar de uva, mas Botucatu pode citar um exemplo de um recanto de Itatinga que faz uva. Você vai na cidade de Anhembi, que você vai degustar um queijo que também é premiado mundialmente, nível ouro e prata, na França. E indicar, conheça o queijo artesanal de Pardinho, que também é premiado nível ouro e prata. Então você ter essa visão do coletivo, mostrar o quanto a sua região é rica, e é isso que o turista quer. O turista ele quer poder chegar numa região e ele saber que se ele quer seguir um roteiro religioso, eu quero seguir um roteiro de turismo religioso. Então eu vou citar um exemplo regional. Ele vai na festa do Divino Espírito Santo em Anhembi, que é uma festa conhecidíssima, que leva 50 mil pessoas no único dia, mas ali a Anhembi vai estar preparada através do seu conselho, através do trade turístico, dos guias, para dizer e mostrar que é possível em Botucatu, é possível em Bufete, é possível em Pardinho, é possível em Itatinga, em Paranapanema, Pratânia, São Manuel, Avaré e assim por diante, existir pontos na questão religiosa. Porque todas as cidades da nossa região possuem vertentes turísticas variadas. Nós temos cidades aqui na nossa região que elas são mais fortes
ela é mais forte a questão do turismo de aventura, que é o exemplo de Botucatu. Botucatu é a bandeira que Botucatu levanta, mas Botucatu tem uma riqueza rural, uma riqueza de ecoturismo também fenomenal, gastronômica também. E assim por diante, existem várias vertentes, né? Cultural também, nós temos uma pinacoteca. E aí você vai para Pratânia, que é uma cidade de 5.000 habitantes, o que tem em Pratânia? Pratânia tem uma cachaça. Se vocês conhecerem essa cachaça artesanal de Pratânia, não deixa a desejar para cachaça mineira nenhuma, entendeu? E assim por diante. Você chega em São Manuel, o que São Manuel tem? São Manuel tem várias coisas. Por exemplo, a festa de Corpus Christi de São Manuel tem um tapete riquíssimo, é uma obra de arte. E eu não sei se vocês sabem, São Manuel tem um sítio arqueológico tombado pelo IPHAN, vocês não fazem ideia da riqueza. E assim por diante. Aí você chega em Pardinho, que gracinha, né? A princesa do Polo Cuesta, né? Pardinho é uma cidade que vem numa vertente, num auge, já existe alguns produtos, mas tem potencial para muito mais, né? Pardinho é graciosa. Aí eu não posso deixar de citar o nome das outras cidades, então eu vou aproveitar e vou falar. Aí você chega em Itatinga, Abadia Nossa Senhora de Rabenhausen. O que é esse nomão todo? Um prédio arquitetônico que veio da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, monges que celebram a ação religiosa em livro de madeira. Tem ideia? Um jardim de castelo, um doce feito por monges que viajam a qualquer lugar do Brasil, porque eles enviam esse produto. E assim por diante. Aí você vai para Avaré, tem toda a sua tradição também, tem turismo religioso lá também, que tem uma igreja lindíssima, mas é muito forte também a questão náutica, né? Você chega em Paranapanema, distrito de Olambra. O que é aquilo? Tulipas, flores, coisa mais linda e graciosa. Tem mais coisas, para vocês não acharem que eu estou esquecendo dos detalhes da cidade, mas eu estou citando alguns. Você chega em Bofete, Três Pedras, né, que tem o Ecoparque lá, aquela lindeza, mas Bofete não tem só isso. Bofete tem a Quilombaíra, tem tantas outras coisas em Bofete. Aí descendo tem a Anhembi, a Festa do Divino, Conchas, que não faz parte do consórcio de municípios, mas está ali atrelado também, tem tantas outras coisas e assim por diante. Então a nossa região é riquíssima. Quantos municípios fazem parte desse consórcio? Então, o consórcio, hoje é consolidado por 9 municípios. Mas dentro do Mapa Nacional de Turismo são 8. Tá? A Anhembi, infelizmente, no último mapeamento ficou fora, por um probleminha que teve lá de logística, mas eu tenho certeza que o ano que vem está voltando para o mapeamento. Mas a nossa região, é possível agregar os outros municípios, né? Cerquilho, Laranjal e assim por diante. Bacana. Nós temos uma região muito rica. Muito rica. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil ele está em primeiro lugar no país que oferece maior oferta de recursos naturais. E nós estamos num lugar de recursos naturais ímpar, né? Só que temos que utilizar isso em nosso favor com responsabilidade. Nada de invadir a área de ninguém, nada de ir em cachoeira, em propriedade privada, nada de fazer churrasco em pé de cachoeira, nada de jogar lixo, bituca de cigarro, tem que ter responsabilidade. Isso faz parte da educação ambiental. Totalmente. Começa lá na escola. Começa na escola. Eu lembro que meu filho, quando ele ia para a escola, mamãe, não joga nada para fora do carro. Até hoje a gente tem esse costume, porque isso não veio de mim, isso veio do meu filho. Na escola ele aprendeu que não pode jogar, porque o planeta fica muito triste. E então hoje nós pegamos, isso vem de filho para pai, já que nós estamos já em outra fase da vida, né? E isso ficou com a gente. E é verdade, tem que ser dentro da escola mesmo a questão de educação ambiental. Milene, fala uma coisa pra gente. O turismo ele só tem a crescer uma cidade, ele faz com que a cidade cresça. E com esse crescimento vem também os problemas, assim como toda cidade turística. A gente vê isso, Praia Grande, aquelas pichações todas. Assim também como a gente também vê Balneário de Camboriú, que é uma cidade linda, maravilhosa, super bem cuidada, mas também que tem do outro lado também uma certa... que está crescendo do outro lado do morro. Qual dica que você dá para uma cidade
Tipo, uma cidade pequena que está crescendo, que tem um desenvolvimento econômico voltado para o turismo, que dica que você dá para que seja sempre acolhedora, que seja uma cidade sempre zelosa, tanto para o turista quanto para o município? O que você tem de dica para você falar? Primeira coisa, ao meu ver, tá? Não sou sabedora da verdade. É você trabalhar a base. Tá? Eu não tenho como construir um plano municipal de turismo, eu não tenho como simplesmente acordar e falar, eu vou fazer a minha cidade turística, se eu não trabalhar todas as pastas juntos. Todos os secretários precisam entender a importância disso. E isso não é só falar, só a pasta do turismo vai ficar em foco. Não, não é isso. Nós precisamos ter a base. Então, por exemplo, a educação ambiental. A educação ambiental é um problema só do seu município? Não, é um problema do mundo, gente. Tá? Eu vou citar um exemplo. Paris. Paris é a cidade turística mais visitada no mundo. Paris é uma cidade que cheira xixi. Desculpa eu dizer quem são os amantes de Paris. Eu nunca fui em Paris, mas eu tenho relatos de pessoas que vão para Paris todos os anos e as pessoas me relatam isso. Né? Paris é uma cidade suja, mas o que é mostrado é o positivo. Mas aí significa então que nós vamos colocar a poeira debaixo do tapete e esquecer? Não, não significa que nós vamos esquecer. Aí vem a necessidade de políticas públicas, aí vem a necessidade de um legislativo atuante, vereadores que realmente trabalham para o coletivo, que estejam ali preocupados nesse desenvolvimento, pessoas, empresários do trade turístico que vão participar do conselho atuante, vão fiscalizar, vão estar ali chegando nos gestores públicos e de olho. O que você está fazendo com o turismo? Qual tipo de política pública que vai ser desenvolvido? E não só isso, fazer o resgate, a manutenção. Não adianta só criar uma lei e colocar na gaveta. Eu tenho que fazer com que as coisas aconteçam na prática. Então, a questão do lixo é uma problemática do mundo, mas é uma questão que pode sim ser minimizada e solucionada. Tá? Se tiver a participação de todos, porque não vai adiantar só o gestor do turismo ele estar ali preocupado de fazer a conscientização do lixo. Não vai adiantar. Não vai adiantar o prefeito fazer vídeos, não vai adiantar. Precisa ter isso no seu coração, na sua consciência, que a terra é a tua casa. Entendeu? Você precisa ter isso no seu coração. Então, eu costumo dizer que as pessoas que guardam seu papelzinho de bala no bolso para jogar fora no lixo da tua casa são as minhas preferidas. Aquela pessoa que tomou uma garrafinha de água, tomou um refrigerante no carro e ele deixa dentro do carro para jogar dentro do lixo da sua casa, são pessoas que realmente estão preocupadas com o próximo. Porque o que nós mais temos hoje são pessoas que estão sim preocupadas com o coletivo, mas nós temos aquelas que fingem que estão preocupadas, que entram na onda do estou preocupada, o ecológico, o sustentável, o biodegradável, mas na verdade é só para fazer de conta. Na verdade, é fazer o que é certo, independente de quem está vendo. Isso que é o correto. Então, você colher um lixinho na rua, que não foi você que jogou, mas você pegou, mas não tem nenhuma câmera te filmando, não tem ninguém ali te testemunhando, e você pegar aquilo, isso é caráter, isso é amor ao próximo. Então, é a dica que eu dou. Primeiro passo, né? E os outros conceitos vão crescendo gradualmente. Né? A partir do momento que a cidade se apropria da sua cultura e ela entende que aquilo é bom para ela, que aquilo não vai prejudicar porque ela ama e ela vai levar aquele crescimento ordenado, porque tem que tomar cuidado. Exato. Quantidade não é qualidade. Não adianta você levar 1000 pessoas no seu produto turístico num final de semana e uma única pessoa fazer um vídeo e falar: o banheiro é horrível. Não tem estrutura, não tem sinalização, o atendimento é péssimo. E aí um trabalho de 10 anos é colocado a perder por conta disso. Então, existe a necessidade, sim, de ter um planejamento, responsabilidade, e essa construção em conjunto. É você pegar na mão
do pequeno e falar, você pode brilhar, você pode crescer, porque o turismo, ele é principalmente a economia local, a sua cultura local, valorizar isso. Se o cidadão daquela cidade não entende, ele não tem orgulho da sua cultura e da sua história, não adianta nada. Entendeu? O que vai adiantar você levar um turista para aquela cidade e a pessoa fala assim, qual é a história dessa praça? Aí a pessoa olha para você, eu não sei nem o nome dessa praça. Perdeu toda a magia, né? E aí você chega numa cidade e fala, quando nasceu essa cidade? E a pessoa não sabe falar, não sabe contar, vou dar um exemplo. Eu moro em Pardinho, né? Uma cidade que eu sou apaixonada e eu tenho observado com muita alegria o crescimento turístico dessa cidade. Fico feliz, né? Fui conselheira atuante do Conselho Municipal de Turismo por muitos anos. Acabei saindo por questões profissionais, por ética, né? Mas eu continuo sempre atuante e ajudando. E aí eu vou dar um exemplo. Muitos pardienses, principalmente as gerações atuais, não sabem que Pardinho nasceu no Ribeirão Grande, que está localizado na área rural de Pardinho. E o que tem lá nesse espaço? Tem uma igreja, que é uma arquitetura moderna, porque a histórica precisou ser demolida, que isso dói demais, mas por conta de uma linha de energia que precisou passar na época. Mas naquele espaço, em 1889, moravam 2.000 pessoas. Tinha até cartório. E aí, que não cabe nesse momento entrar em detalhes, essa vila, que é onde nasceu essa cidade, acabou. Ela foi se dividindo, foi espalhando, tudo mais. Os estudantes sabem da história. Eu estou dando um exemplo, tá? Estou dando um exemplo daqui, mas nós temos diversos exemplos. Então, é buscar esse resgate, é saber por que a praça tem aquele nome, quem foi aquela pessoa, né? Você ter aquele prazer. Quando eu fui para a Bahia, eu percebia lá numa criança de 7 anos, em Salvador, ela sabe a história do Pelourinho. E ela conta aquilo com brilho nos olhos. Porque eles se apropriaram que o turismo é desenvolvimento econômico. Eles se apropriaram que o turismo traz dinheiro para eles. Entendeu? E valoriza a história deles. Milene, nós gostaríamos agora que você deixasse as suas considerações finais e também um contato seu. Tá bom. Bom, o meu contato vai aparecer aí na tela, o meu contato do WhatsApp, eu me coloco à disposição. Caso queiram tirar dúvidas, falar comigo, estou à disposição, tá bom? E as minhas considerações finais, eu finalizo usando uma fala de uma querida, né, uma amiga lá do Ministério do Turismo, a Ana Carla Moura, a Aninha, carinhosamente eu a chamo assim. Ela sempre diz, ela é a coordenadora geral do programa de regionalização. E ela diz, caminhando aí pelo Brasil, conversando com os conselheiros, conversando com todo mundo, ela diz, ninguém faz turismo sozinho. Turismo é conexão, turismo é amor, turismo é fraternidade. Antes de você pensar em negócio, de evolução de economia, ganhos financeiros, você tem que pensar primeiramente o que você vai fazer para agregar na vida daquela pessoa. Se você quer trabalhar com turismo, desde a gestão pública, desde a iniciativa privada, e você não conseguir impactar na vida das pessoas uma experiência positiva, esquece. Você não vai conseguir fazer turismo. Principalmente agora, pós-pandemia. Tá? As pessoas elas estão mais sensíveis. As pessoas elas querem o seu registro de lembranças positivas. Elas querem visitar um lugar onde ela tenha referência. Desde a limpeza, desde o atendimento, mas ela quer lembrar o acolhimento. Então, turismo é vivência, turismo é conexão, é amor. E nunca se esqueçam, turismo é responsabilidade. Se não trabalhar com responsabilidade, esquece, não é possível trabalhar com turismo. Esse é o meu recado. Gratidão. Obrigada. Mas é maravilhoso ouvir você falar de turismo, porque a gente percebe que brilha nos seus olhos com o turismo. É muito gostoso ouvir você falar. Eu estou muito grata em poder estar te recebendo.
Eu espero receber você em outras oportunidades. Acredito que nós temos muito que conversar sobre o turismo. E você falou sobre de pegar aquela pessoa simples, que aquela gereinha que ela faz e falar para ela, olha, você pode. Eu acho assim que são pessoas desse tipo que dá muito case de sucesso. Então, por que não depois, futuramente, nós não falarmos aí sobre grandes sucessos, sabe? São pequenas coisas, mas que hoje tem um valor muito grande para uma cidade, para um município, uma região. Existem pessoas valorosas e nós temos que mostrar isso. E olha aí, quem sabe nós não podemos juntas estar falando sobre isso? Sim, que tal? Fica a dica. Fica a dica. E fica o convite também, tá? Sim, fica o convite. Bom, gente, é isso aí. Eu espero que você aí tenha curtido esse vídeo. Se você quiser comentar esse vídeo, entrar em contato com a Milene, pode entrar em contato com ela é super acessível. Que você também compartilhe esse vídeo com os seus amigos de WhatsApp e também aí em suas redes sociais. Eu aguardo você numa próxima oportunidade, na próxima semana, na verdade, com uma nova entrevista do canal com esse interativo. Um forte abraço e até mais. Até mais, Milene.